Oi, o programa de hoje é sobre um tema muito importante. Mas antes de começar a falar sobre ele, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. Lá, tu pode mandar sugestão de pauta e perguntas para que a gente possa fazer programas para ti. Hoje nós vamos falar sobre aleitamento materno, um tema extremamente importante e que precisa de muita atenção. Fica conosco que o Doutor Podcast está começando. E no programa de hoje, a gente tem a honra de receber a doutora Bianca Gal, pediatra e especialista em neonatologia, e Jana Lima, enfermeira e especialista em educação e saúde. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Além disso, quero aproveitar para dar as boas-vindas à Garbo Decor, nossa patrocinadora do episódio de hoje. Em busca de produtos com design exclusivo, conheça a Garbo Decor, loja de São Leopoldo especializada em móveis soltos com estilo e qualidade. Siga nas redes sociais, @GarboDecor. Bom, vamos começar desse assunto que a gente sabe que tem o seu lado polêmico. Vamos falar então sobre aleitamento. Doutora Bianca, qual é a importância e o que é o aleitamento materno? Bom, o aleitamento materno é o período em que uma mãe alimenta o seu filho, o seu bebê, com o leite que sai do seu peito. O aleitamento materno pode ser exclusivo, que é o que a gente tenta estimular, ou, quando necessário, pode ser feito complementações. A importância do aleitamento materno, hoje em dia a gente fala, é uma importância muito grande, porque ele previne inúmeras doenças, tanto para o bebê quanto para a própria mãe que amamenta. Então, quando a gente entender um pouquinho mais especificamente sobre isso, a gente consegue ver que no futuro a gente evita muitos problemas de saúde que hoje em dia nos chegam e que a gente tem que tratar de outras maneiras. Então, o aleitamento materno é, sim, uma fonte infundável de imunidade para essa criança e também de prevenção de doenças respiratórias, digestivas, cardiovasculares, entre outras, né, tanto para o bebê e para a própria mãe, como ele previne o câncer de mama, o câncer de ovário, entre outros benefícios que ele pode trazer para ela. Bom, a gente conversou no off aqui antes falando sobre a diferença do aleitamento exclusivo. Vocês podem explicar um pouquinho para a gente qual é a diferença entre elas? O aleitamento materno exclusivo é aquele onde a mãe amamenta o seu filho somente no peito. Né? A mãe faz essa escolha, tá tudo fluindo muito bem, porque a gente tem todo um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar atrás disso, além do apoio da família. Porque se a família não está junto, apoiando nesse aleitamento materno, é muito difícil que a mãe consiga se fazer um aleitamento materno exclusivo. Quem vai ajudar a mãe a cozinhar? Quem vai fazer a mãe descansar? Então, tudo isso tem uma bagagem gigantesca para o aleitamento materno exclusivo. Porque o aleitamento materno, ele é emoção. E para a mãe estar bem, ela precisa ser cuidada, ela precisa receber presentes, ela precisa receber carinho, ela precisa dormir muito bem, de preferência a noite inteira, para poder ter aleitamento materno exclusivo durante o dia. Porque senão se torna muito cansativo para a mãe esta demanda toda sobrecarregando ela. E claro, esse aleitamento materno, ele não sendo exclusivo, ele pode ser de uma maneira mista. A mãe amamenta no peito, mas por alguma necessidade, alguma particularidade, ela recebe fórmulas junto com o leite materno e estas sempre prescritas pelo seu pediatra. Não adianta ir na farmácia e pedir para a farmácia uma fórmula ou uma indicação de amiga. Para um aleitamento materno misto, tem que ter uma prescrição do pediatra para adequar e escolher a fórmula certa para a idade do bebê. Bom, vamos aproveitar então o gancho, falar com a pediatra aqui em questão, porque a gente fala muito do aleitamento materno, mas a questão de que existe sim uma indústria farmacêutica, uma indústria milionária que fala e que produz
fórmulas para essas crianças. Como a gente lida entre separar o que é propaganda, vamos dizer assim, e o que é real? Como é que a gente faz para saber se aquela criança realmente precisa desse complemento? Isso é uma avaliação realmente da ordem médica, né? Não é a vizinha ou a avó que vai dizer que o bebê tá chorando, que ele tá com fome porque o leite da mãe tá fraco. Não é isso. A gente tem que fazer o acompanhamento como o profissional de saúde, o pediatra ou o médico da saúde da família, enfim, que hoje em dia nas redes públicas existe muito o médico da saúde da família que também faz esse acompanhamento inicial. Muitas vezes a própria enfermeira também nos postos de saúde faz esse acompanhamento inicial, que é o peso do bebê. Tem que avaliar se esse bebê está engordando adequadamente, se está mostrando sinais de desidratação, se está tendo febre ou não, quanto de peso ele perdeu desde que nasceu. Então, essas são indicações médicas para que haja uma necessidade de suplementação, né, de acrescentar alguma fórmula paralelamente ao aleitamento materno. A gente nunca desestimula que aquela mãe continue colocando o bebê no peito, ela deve, né, ter como apoio, né, do pediatra e da rede que fica em torno dela, pai do bebê, avós, dindos, todo mundo tem que apoiar ela de que ela, né, mantenha esse bebê sugando no seu seio e que a fórmula que o médico prescreveu seja oferecida da maneira mais adequada para que esse bebê não deixe de mamar no peito, porque aí vem outro ponto, né, Jana, que, né, as vós tendem, dá uma mamadeira, ou não tô querendo culpar as vós, desculpem vós, tá? Mas é que tem experiência. É que então, a cultura, né, a nossa bagagem cultural, ela nos traz isso, que para uma família antigamente era assim, o nenê chorou, tá com cólica ou tá com fome, e não é a realidade. Os bebês choram por muitos motivos, coisa, eles não sabem falar, eles sabem chorar, essa é a expressão dele. Então o nenê precisa de mais colo, mais carinho, mais afago, e ele vai ficar mais tranquilo e não vai ter essa necessidade de comer. Então, uma mamadeira deixa um bebê engiboiado, desmaiado por muitas horas. E o leite materno, ele é tão adequado para o estômago do bebê que em 1 hora, o aleitamento materno, o leite que o nenê retirou da mama, já fez a digestão. Já digeriu. Né? E a sensação é o quê? Tem que dar mais, tem que deixar o neném engiboiado dormindo. E não é isso que a gente precisa. O bebê precisa conviver, ele precisa ser trabalhado, ser desenvolvido, ele precisa relacionar, conversar, olho no olho da família, que cante com ele. E a nossa cultura era assim, os bebês precisavam, há anos atrás, estar lá, enrolado no charuto dia e noite, dormindo no quarto escuro. Hoje o nosso nenê já nasce de olho aberto, relacionando, fazendo contato visual com as mães e socializando com o mundo. A gente até se assusta um pouco, que a gente vê esse nascimento, a gente diz, olha, daqui 6 meses tá lá com o dedo no celular, porque eles estão muito rápidos. São muito rápidos, é verdade. Muito rápidos. Então as avós acabam se assustando com isso e qualquer choro querem acalmar, porque elas têm naquela cultura de que ele tem que ser calminho, só passar o dia inteiro dormindo, né? Só acordar a cada 3 horas pra mamar, né? E hoje em dia não tem mais esse negócio de 3 em 3 horas mamar. É livre demanda que a gente fala, né, Jana? Então a livre demanda é isso, é tu poder colocar o teu bebê no peito quando tu achar que ele está com vontade de mamar, né? E olha o que a doutora fala, quando ele está com vontade de mamar, porque isto é outro problema do aleitamento materno, é dos viés que judia muito das mães. Porque a livre demanda, a minha, não é a mesma tua. Não é a mesma da doutora Bianca. Cada mãe, cada bebê tem uma livre demanda. O nenê não tem que mamar de 3 em 3 horas. Cada nenê tem a sua necessidade fisiológica. Isso. O nenê tem que mamar sobre livre demanda. É polêmico? Sim, é polêmico. Gente, o nenê precisa mamar sobre livre demanda. Mas que tal livre demanda é esta? Cada bebê é único, exclusivo. Cada um tem um peso, cada um tem uma necessidade, cada um tem uma voracidade. Então, a livre demanda é exclusiva de cada mãe e de cada bebê. Só que, por favor, não digam para uma mãe, chorou, bota nas tetas. Nem sempre. Isso, nem sempre, nem né? sempre é isso, não E sei, isso não é cansativo, judia de uma mãe, né? Chora, dá uma tetinha. Ele quer mais um mamazinho. Só um pouquinho, olha pra essa mãe. Ela tomou água? Ela fez xixi? Ela comeu?
né? Então, não adianta só querer tampar a boca do bebê com uma teta ou o teu leite é fraco. Não existe leite fraco. Não existe leite fraco. Não existe, não tem leite fraco. Então, não é tampar a boca do nenê com o seio da mãe ou com uma mamadeira. Isso que eu ia dizer, ou com a mamadeira ou com um bico ainda por cima, porque daí o que muita gente quer é que o bebê fique paradinho, não chore. Então, ele tá chorando o tempo inteiro, mas ele não pode estar com fome, ele é recém-mamou. Então, vamos dar um biquinho para acalmar, né? Então, e esse bico colocado precocemente atrapalha ainda mais nasce um novo problema, pega né? do bebê, nasce um novo problema totalmente, porque ele confunde, né? O bebê fica com aquela confusão de bicos que a gente fala, né, Jane? Então ele fica, ele não sabe mais sugar, porque é muito diferente. Por mais que a indústria, né, aí dos bicos digam que faz um bico igual ao seio materno, não é, né? Ele é feito de silicone ou de látex, ele tem temperatura diferente, a temperatura do corpo da mãe, né? Ele tem textura diferente, então é diferente totalmente. Não encaixa, então, não no lugar encaixa certo, no lugar certo, a língua fica sendo em outra posição, né? Então não tem comparação. Então aquele bebê que chupa o bico, né, para ficar quietinho, quando ele vai pegar no seio, ele já não consegue mais pegar da maneira adequada. E aí o problema só vai crescer, vai se tornar um ciclo, né? A coisa só vai piorando, porque daí ele vai cada vez mais ficar acostumado a pegar no bico e quando chega no seio ele não consegue, a ponto de muitas vezes ele recusar, ele faz com a mãozinha e com o rostinho para trás, porque ele entende aquilo como, o que é isso agora, né? É diferente, ele não consegue posicionar bem, ele até tem fome, ele tenta, ele puxa, tenta sugar, mas ele não consegue, porque ele não posiciona a língua da maneira adequada, ele não abre a boca da maneira adequada, porque ele acostumou com aquele bico. Então é muito importante a gente salientar isso, assim, de não introduzir chupetas, bicos ou mamadeiras, né, nesse período, porque é muito pior, só vai atrapalhar ainda mais. Os bicos intermediários de silicone, que tá um uso incontrolável, assim, todos esses bicos, mamadeira, bico de silicone, bico intermediário, é muita coisa que a indústria nos apresenta. Faz com que o bebê perca a sua força, a sua resistência, o seu posicionamento para sugar. E o que vai acontecendo? Esse desmame vem chegando próximo desse binômio, dessa mãe e desse bebê. Porque o neném não tem força mais para extrair o leite materno, que demanda, né? Demanda força, demanda conhecimento, demanda eficiência do bebê para extrair esse leite materno do seio. Enquanto da mamadeira tu larga lá rápido. E eu sempre digo para os meus pacientes assim, olha só, o nenê tá querendo comer. Se tu pegares um pet de Coca-Cola de 2 litros, colocar a fórmula ali dentro, ele vai tomar. Vai tomar. Ele suga, aquilo cai em vazão e depois ele vai ficar vomitando, vomitando. E é muito comum a gente encontrar isso. Muito comum. O exagero no uso das fórmulas, porque o neném fica lá engiboiado e vomitando. Daí ele começa a achar que a mãe começa a achar que tá com refluxo, aí daqui a pouco começa a tomar medicação para refluxo, quando era só uma questão de ajuste de volumes, né? Ajuste do aleitamento materno mesmo, retirada dessa fórmula, né? Ou redução do volume da fórmula. É uma série de coisas. Então, por isso é importante ter o profissional adequado acompanhando o crescimento desse bebê. Bom, a gente falou antes da questão do uso de fórmulas apenas com orientação do pediatra por questão de desenvolvimento. E na contrapartida, a gente entrou falando dos perigos de dar uma mamadeira, de confusão de bico. E essa mãe que porventura precisa suplementar, ou por não conseguir fazer a livre demanda, o trabalho demanda, a família não tem esse suporte, ela não consegue fazer o aleitamento exclusivo e ela tem que suplementar. Qual é que é a indicação para suplementação? Eu normalmente utilizo a técnica de translactação. A gente utiliza de um dispositivo, uma mamadeira, um potinho no meio do sutiã. Daquele potinho vai o leite indicado pelo pediatra. Dentro do potinho, deste potinho sai uma sonda muito fina, uma sonda 4 frentes, com um mísero furinho que não dá grandes vazão, mas está alimentando. E quando o nenê suga o seio, a gente coloca a sonda junto com o bico do seio. A gente chama isso de uma técnica de translactação. Então, a gente dá o suporte para o bebê, para não perder peso, porque tem um acompanhamento de uma equipe multiprofissional. O pediatra está acompanhando, o enfermeiro está acompanhando, às vezes a gastropediatra está acompanhando. Então, o bebê ganha fluxo,
né? Ganha comida, mas para manter o peso adequado do bebê. Eu não preciso uma coisa exagerada. Eu atendo muitas mães com redução de mamas. E quando a gente faz uma redução de mamas, a gente não sabe como vai ser esse fluxo, esse volume de leite materno. Eu tenho mães com redução de mamas que amamentam 2 bebês ao mesmo tempo. Eu tenho mães com redução de mamas que só sai leite numa mama. Porque é uma incógnita a cirurgia. É com o passar do tempo que a gente vai descobrir. Esse acompanhamento desse bebê tem que ser muito de cima. Se ela produz leite materno, ela produz, ela vai dar mamar pro bebê. E tem um momento que a gente tenta, então vamos só no leite materno pra gente sentir essa demanda. Daqui um pouco o nenê começou a ficar ali algumas gramas abaixo do que se faz necessário. Aí a gente introduz a translactação. Junto, leite materno com translactação. E esse nenê não vai desmamar. Porque aquelas gotas de leite materno, aquele fluxo de leite materno que existe nessa mama, ele está suprindo a necessidade de imunidade, de proteção, de defesa. E a gordura está vindo da fórmula prescrita. E o fato do bebê estar sugando no peito enquanto está sendo nutrido através dessa sondinha, né, para simplificar, que vai ali junto, o estímulo de sucção do bebê no seio ajuda a liberar a prolactina e a mãe a produzir mais leite. Então, essa mãe vai se sentir mais capaz, aquele peito não vai ficar murcho, flácido, com pouco volume. Pelo contrário, se o bebê continuar sugando, aquele leite, aquela mama vai continuar sendo nutrida de mais leite, vai aumentando mais. Então, é importante manter a sucção no seio da mãe nesse período, né, em que se faz o uso desse dispositivo para tentar manter o aleitamento materno, mesmo que parcialmente, usando a fórmula, complementando, então, o número de calorias que o bebê precisa para engordar, né, e mantendo a parte da imunidade do aleitamento materno que vem através do leite do peito. E existe uma forma, e a gente vou perguntar isso pensando nas mães que por algum motivo precisam se ausentar da companhia do filho, por breves momentos ou alguma coisa nesse sentido, que não demande o seio da mãe presente ali. Daí tem que ser oferecido por copinho, né? Então a gente Como orienta... é que funciona o copinho? Então, o copinho, as mães encontram uma certa dificuldade no início, mas depois o bebê aprende. Porque tudo é uma questão de aprendizado, é uma técnica. Então, tu tem que ensinar, né? Tem que ter alguém para ensinar direitinho a técnica, mas você usa esses copinhos pequenininhos de licor, né, um copinho de vidro, e ali dentro você vai colocar ou o leite materno ordenhado, que a mãe guardou em casa, ou a fórmula indicada, né, dependendo do período e da quantidade de volume que a mãe conseguiu ordenhar o leite, pode ser mantido só o leite do peito. Caso ela não tenha conseguido um volume suficiente para aquele bebê, se usa o leite do peito, terminou o leite do peito que estava armazenado, usa-se a fórmula, mas se coloca no copinho o volume indicado pelo pediatra. Então ele vai no copinho e a criança fica sentadinha e vai se oferecendo, ele lambe, ele bota a linguinha para fora e vai sugando o leite, como se fosse um gatinho lambendo no potinho. É muito bonitinho de ver, é a técnica que se usa nos hospitais, né, para bebês prematuros. Então, bebezinhos de 2 quilos, 2,1 kg já sabem, aprendem a mamar ali. Então, um bebê que nasce a termo, que tem uma capacidade neurológica um pouquinho mais aguçada, ele consegue com mais facilidade ainda aprender. Mas sim, demanda um tempo, ele não nasce sabendo sugar no copinho, né, é difícil. Então, a gente tem que estimular e dar o apoio para essa pessoa que vai ficar cuidando desse bebê, no caso, que não é a mãe, então, né, se sugerir, eu posso dizer, né, daqui a pouco alguém que fique ali para dar esse apoio, mas que ela aprenda e que ela persista, né? Não é insista, é persista. Ela tem que persistir e entender que vai ser difícil no começo, vai. Quando tu virar, vai derramar tudo pelo lado da boquinha. Vai ter, eu digo, pega uma fralda bem dobrada, bota embaixo, né, da boquinha do bebê, deixa ali, pega o copinho e vai. Vai devagarinho, aos pouquinhos ele vai aprendendo. Quando ele aprender, ele não perde quase nada pelos cantinhos da boca. Ele suga bem direitinho e aí aos pouquinhos ele vai se mantendo nesse aleitamento materno quando a mãe volta, né, no caso do trabalho ou do que ela precisou fazer fora de casa, quando ela volta, às vezes é uma cirurgia, às vezes é uma internação por algum outro motivo, ela precisa se ausentar, então, né, mas depois que ela voltar, ela vai conseguir recolocar ele no peito, e aí até o método bom para que ela consiga voltar, se ela ficou alguns dias sem, é justamente usar esse dispositivo ali também, porque daí, às vezes ela volta, o peito não tá com muito leite, mas aí o bebê sugando, logo volta a produção do leite. Então, é um conjunto de ações, né, para que se consiga manter o aleitamento materno. E a técnica, tanto quanto
ensinar o bebê a mamar. Ah, É sim, técnica. É técnica. A gente Nem a tem mãe que sabe. pensar também que a gente tem que ensinar a mãe a amamentar, né? Também. Exatamente. Ela é não um nasce aprendizado. sabendo. Nem o neném, nem a mãe. Nem o né? neném, nem a mãe. Nem a o gente pai, fala- nem a avó, nem as gindas. É, o bebê nasce até com reflexo de sucção. Então a gente pensa, o bebê. Sabe, tu mamar. larga o bebê Não. ali em cima do colo da mãe, logo depois do nascimento, né? O parto humanizado, a gente coloca o bebezinho ali em cima e espera que ele vá se movimentando. E ele vai se movimentando em direção ao seio, sim, porque ele sente o cheiro, né? Aquele cheiro que já lhe é familiar de dentro do útero, ele sente fora a mãe ali. Então ele vai indo em direção. É muito bonito de ver. E ele chega e ele começa a lamber o seio, vai lambendo, Explorar mas aquele explorando aquele espaço novo para ele. Então isso é bem importante também. Mas ele não sai sugando. Alguns até, quando a gente ajuda, o pediatra ajuda, a enfermeira ajuda, até conseguem sugar logo de início ali dentro da sala de parto ainda. Mas nem sempre é assim, né? Muitos vão ficar só ali, vão sugar, vão chorar, estão estressados pelo tipo de parto que aconteceu, enfim, né? Aí eles depois vão voltar pro seio e aí é que eles vão aprender, né, a sugar direitinho, a abrir a boca, a posicionar, né? E enquanto o bebê está no hospital com a mãe ali, nesse período pós-parto imediato, ele tem que ser estimulado precocemente para que todas as dúvidas a mãe e o bebê consigam tirar de início e depois nas revisões posteriores com o pediatra. Eu sempre explico para minhas pacientes que o nenê ele tem 3 dias, que são os 3 dias de hospital, que ele não sabe nada. Ele saiu da barriga e tá aqui, ó, descobrindo o mundo. Tudo é novidade. Então, aqueles 3 dias de hospital que a gente precisa, devido à Sociedade Brasileira de Pediatria, o bebê fica internado pós-nascimento 48 horas. Ganhei de parto normal, vou embora em 24. O ideal é o bebê ficar 48 horas para as avaliações e até mesmo frequência respiratória, frequência cardíaca, a adaptação do bebê. Só que essas 48 horas, elas são mágicas, porque 3 dias o bebê não vai saber mamar. Ele está descobrindo aquele mundo ali. Então, ali tem uma equipe de enfermagem qualificada para dar esse start, esse início para aquela nova família. De mostrar o caminho da roça. Porque o bebê, ele vai levar 10 dias para aprender a sugar de verdade verdadeira. Só que se naqueles 2 dias de hospital tu teve um bom atendimento, um profissional qualificado, que te deu um apoio, que te mostrou passo a passo. Aleitamento materno, gente, é técnica. A mãe tem que aprender, o pai tem que aprender, a avó tem que aprender para ensinar para o bebê. Não é instinto. Instinto é no cachorrinho, no gatinho, na ovelha e na vaquinha. Para nós não é instinto. Como a doutora disse, o nenê sabe sugar. Sim, ele tem. Sim, isso é um reflexo. Se tu botar o teu dedo na boca dele, ele vai sugar. Se tu botar uma chupeta na boca dele, ele vai sugar. Mas ele não tá sabendo sugar com eficácia para fazer o leite sair. E no início ainda vem o colostro, então as vós, as tias, as vizinhas. O colostro é um leite fraco, o colostro não vai nutrir. Não é verdade. Pelo contrário, o colostro é importantíssimo do ponto de vista imunológico para essa criança, porque ele fornece imunoglobulinas que são anticorpos contra inúmeras doenças. Então é importante que ele sugue sim esse colostro e que se tenha paciência de esperar que ao longo dos dias, nesses 7, 10 dias, que vai vir realmente o leite de volume maior, né? Aquele leite que jorra, aquela coisa bonita que a gente vê nos filmes. Isso não é no início, não é no início. No início é realmente ele suga um pouquinho, vão aprendendo. Mesmo que o colostro é algo pesado, grosso, sai gotas. Só que aquelas gotas têm um poder de alimentar o nenê. Pouquíssimas gotas deixam o nenê nutrido por muito tempo. Porque ela é pesada, não sai, não jorra. Vai jorrar após. O colostro, ele é do momento que o bebê nasce até 7º dia colostro. No 4º dia de vida do nenê, nós temos o famoso boom do leite materno, que é o dia da apojadura. Olha que bonito, vamos falar bem pausadamente sobre isso. Este dia da apojadura, ele é um momento tenso para a família. Porque a mãe tá lá, linda, plena, saiu do hospital, felicíssima para ir para casa, achando que tá dominando o quadrado com aquele anjo que a gente não sabe onde bota quando chega em casa. E daí, o que acontece? Primeira noite em casa, tudo lindo, saímos do hospital, aquele monte de visita querendo ver o pobre do inocente. A mãe acorda no 4º dia de vida e as tetas explodem. Infla.
Os seios aumentam muito de tamanho. E dói. E dói. E judia. E fica cansativo. O seio aquece, o seio fica rígido. E o seio tem que estar macio para o bebê pegar. Ele já não sabe mamar. Ele vai aprender só no 10º dia de vida de verdade a tirar volume. E a mama tá tensa, tá firme. Esta é a pojadura. A mama fica engurgitada, é fisiológico, é normal, acontece com todo mundo. Meu Deus, Ana, o que eu faço com essas tetaduras? Essa é a ligação que eu mais recebo diariamente. O que vai fazer com seios duros? Os seios têm que estar mole. Segura os seios, faz o milkshake, sacode, sacode, sacode as tetas. Ordenha com a mão para amolecer a areola, porque toda a areola, toda a parte escura do seio, ela tem que acoplar na boca do nenê. E se ela tá tensa, ela não consegue, o bebê não consegue. Então tem tem que como ele diminuir abocanhar. esse volume. Como que o nenê vai chupar uma bola de futebol? Não tem Não como. tem nem o bico direito, ele não consegue nem abocanhar, ele tenta e escorrega, ele tenta e escorrega. Então a Daí gente tem traumatiza. que ajudar. Sim, E traumatiza. essa é outra queixa que a gente recebe. Eu não tenho bico. Tá tudo certo, não precisa de bico. Tem teta? Vai mamar. Vai dar jeito. Vai mamar. Só que daí é técnica para encaixar o bebê. Uma areola, parte escura da mama macia. A gente segura a cabeça do nenê, segura o seio. E quem faz isso? A mãe que encaixa. Porque o nenê não sabe. O nenê luta com aquilo ali que é novo. Com aquela mama que está cheia de leite, que está farta de leite. E daí lá vem a avó. Coloca a compressa quente para o leite drenar. Descer, pra noite descer. Se a gente colocar a compressa quente nas mamas, a gente está no momento de apojadura, de descida de leite, que não é só leite naquele seio. Tem linfa, tem sangue, tem edema. E se eu colocar compressa quente nos meus seios, ou for para baixo de um chuveiro com água quente, água morna, vai vir mais leite, mais sangue, mais hormônio, e essa mama vai ficar mais tensa, mais firme e dificultar mais a mamada. Mais ainda. E tudo é técnica, lamentavelmente. Eu acho importante a gente falar exatamente sobre isso, porque muito se fala da questão de ser um instinto, o bebê sabe mamar, a mãe sabe amamentar, e não é assim. A gente acaba lidando com esse momento num dos momentos mais tensos da vida do início do maternar, que é o puerpério, que é o pós-parto. A mãe vem, nem no início do programa nós falamos que a mãe tem que estar descansada, dormiu a noite toda. Como? Corta para a realidade de que isso aí, muitas como? mães passam um puerpério insone, com privação de Sozinhas, sono. sozinhas. Aham. Sem um apoio. Sem um apoio. É difícil. E, na verdade, elas se sentem, assim, incapazes, porque elas acham que só elas é que podem ajudar esse bebê, né? Quando, na verdade, não é só elas que podem ajudar. Tem que ter essa rede de apoio, tem que ter o pai, tem que ter a avó, tem que ter alguém para ajudar, porque ela não é a única pessoa que pode fazer aquele bebê parar de chorar. Ele pode parar de chorar por outros motivos, daqui a pouco ele pode estar chorando por um outro motivo. Ele precisa só de um carinho, ele precisa só de um colo, de um afago, né? Ele tá só tenso também, percebendo toda aquela tensão daquela mãe, aquela angústia. Então, às vezes, tu dando um colo, tirando o bebê do lado da mãe, dá uma folga, deixa aquela mãe descansar, vai tomar o teu banho, vai botar uma roupa direitinha, tira esse pijama, que já tá há 3 dias por favor. com esse pijamão aí. Pijama em casa, nem pensar. Se arruma, né? Vai tomar uma água, faz uma refeição, né? Deixa que agora eu cuido dele. Daqui a pouco eu volto aqui, a gente vai junto, colocar ele no teu peito pra tentar de novo, mas dá uma folga, porque aquela mãe, ela tá acabada, ela fica destruída mesmo no início. Sim, é desgaste difícil, desgaste. emocional, calórico, todos os níveis é muito grande de É desgaste. muito A grande. gente precisa de uma Dinda que venha lá, pegue essa mãe e leve ela numa loja. Leve pra tomar um café. Essa mulher vai voltar outra pra dentro de casa. Nenê fica ali com a avó 2 horinhas. E uma outra coisa que as mães falam, mas eu não consigo sair por 2 horas, Não porque consegue. meu bebê tá sempre pendurado no meu peito. Daí, é aquilo que a Jana falou no início. Não, ele não precisa estar sempre pendurado no teu peito, né? Vamos combinar. Não, mas eu boto ele no peito, ele fica mamando por 40 minutos. Eu digo, de verdade, ele não tá mamando por 40 minutos. Não Pensa tá. tu em ficar sugando qualquer coisa por 40 minutos. Te dá Exato. cãibra na bochecha. Me desculpa, você não vai conseguir sugar por 40 minutos. Tu suga uns 10 minutos, 15 minutos, ou no máximo uns 20 minutos.
E deu. O que acontece é que às vezes o bebê mama um pouquinho, a mãe tá distraída conversando, ou olhando no celular, ou qualquer outra coisa, e o bebê dorme, daí ele não mama, daqui a pouco quando a mãe tenta se mexer, aí ele acorda e suga. Então realmente esse tempo de mamada se prolonga por conta, né, dessas coisas que acontecem. Então, a gente tem que tentar orientar. Eu sempre oriento as mães dos meus pacientes a prestarem atenção enquanto estão amamentando. Olha para aquele bebê. Sem celular na mamada. Sem celular. Sem conversar com as pessoas que estão à volta. Curte aquele momento, presta atenção como que tá o teu bebê ali, vê se ele tá sugando de fato. Se ele não tá sugando, se ele largou o seio, tira ele do teu seio e passa para alguém. Passa para alguém. Né? O arrotar não é com a mãe. Não precisa ser com a mãe. Esse momento não é da mãe. Pode ser, se a mãe quiser, estiver tranquila, mas não precisa, né? E qual é o tempo que dura uma mamada? Ideal? Existe? Não tem tempo, é que nem a Jana falando isso. Cada bebê é diferente, depende muito da eficiência de cada bebê na sucção. Tem bebês mais vorazes que sugam muito e conseguem esvaziar uma mama em 5 minutos. Então, é diferente. Tem aquele bebê que é mais lento, geralmente acontece com os prematuros, demora um pouquinho mais para sugar, para conseguir esvaziar uma mama, vão com mais lentidão, uns 10 minutos, 15 minutos. Com o passar do tempo, esse tempo vai reduzindo mais ainda, né? Ele vai ficando eficiente, maduro, doutorado no assunto. Daí ele em 5 3 minutos, 5 minutos mamou toda a teta. Mamou toda a teta. Mas então, no início, não. Não, no início não. O nenê é lento, ele tá descobrindo. Só que o que a gente vai cuidar? O que essa mãe vai analisar? Ele tá mamando mesmo? O que a doutora disse? Ele fica ali e a mãe fica esquecendo de olhar pra ele, fica socializando, porque ela fica cansada. É real, cansa. Não é que nem na novela, né? Que nem no filme. É intenso, é um aprendizado que ele é a longo prazo. Então, quando a gente coloca o bebê pra mamar, a gente vai prestar atenção nos movimentos dele. No momento da ordenha, efetiva, verdadeira, eficiente, o bebê precisa estar movimentando toda a lateral da face, temporal, lóbulo da orelha e maxilar. Se o bebê está lá com toda a areola acopladinha dentro da boca, queixinho na teta, nariz arrebitado para cima e ordenhando o seio, a linguinha dele tá lá na rua. A gente enxerga a língua do bebê tirando leite. E nesse momento ele tá mexendo todo o músculo da face. Temporal movimenta, lóbulo da orelha movimenta e maxilar movimenta. Esta mamada é efetiva e eficaz. E ele vai ficar um tempo extremíssimo de um nenê voraz, meia hora fazendo esse trabalho. Mais do que isso. E haja energia no bebê também para fazer isso, E né? eles, outra coisa importante, agora que tu falou em energia, eles suam muito porque eles gastam energia, eles fazem um esforço para sugar. O leite não vem que nem na mamadeira. Então, mas eles no sentido de que às vezes o bebê tá assim com calor, suando, pobrezinho, o cabecinho desmanchando, e as mães não atinam a tirar um pouco a roupa, descobrir, tirar a cobertinha, né? Tira, porque facilita, né? Fica mais desperto mais também, desperto, né? Com certeza, justamente. alerta. Porque se eu deixo nessa intensidade de roupa, e é o que a gente vê, né? Cada vez que a gente vai manejar um nenê, tem toda aquela cultura, ai, não pode deixar sem meia, não pode... Gente, é verão, o nenê sente o mesmo calor que nós. E se eu deixo o nenê cheio de roupa, suando, derretendo, ele não vai mamar. Ele vai ficar em stand-by. Daí ele tá ali só com a boca na teta e simplesmente com o maxilar. Tremendo ali. Coisa mais bonitinha, mas não tá fazendo nada. Mas não tá fazendo nada. E a mãe, acho que talvez esteja mamando, ela não tá sentindo. Não, se ela não tá sentindo, ele não tá mamando. Ele tá ali só, realmente fazendo aquele tremidinho assim na boquinha e não tá vindo leite. Daí ela fica ali achando meia hora, 40 minutos, 1 hora e nada. Daqui a pouco ele dormiu, quando ela vai tirar, ele acorda e quer de novo. E daí a mãe deixa de novo. E o que vai acontecendo? A exaustão da mãe acaba diminuindo a produção do leite materno. E esse neném, em consequência desse cansaço, desse muito tempo no seio, ele acaba perdendo peso também. Porque a mãe entra em exaustão. Porque a mãe, para produzir leite, ela tem que conseguir descansar, ela tem que comer, ela tem que tomar líquido e comer de tudo, né? Eu acho que é uma coisa muito importante da gente falar. Porque nós temos toda uma cultura muito forte em cima da mãe. E olha, não tem um dia que eu não entre numa casa e não venho. Mas eu posso comer isso mesmo? Sim. Eu já parei de comer feijão, já parei de comer repolho, pimenta, cebola, refrigerante, café. Bom, tem coisas aí que eu concordo que tu pare de comer, né? Não precisa tomar refrigerante, Isso aí né? tu para por Mas ti, por não ti, quer necessariamente pro teu filho. Mas não é pelo leite materno.
Pelo leite Exato. materno, são poucas as coisas que provocam alergia no bebê e que fazem o bebê ter choro por alergia, cólica por alergia. São raros E os também alimentos. a gente não E- vai tirar se a gente não ter sinais, né? Isso, com certeza. Então, se o nenê em apresentou princípio- sinais de uma provável alergia aí, a gente estuda a alimentação da mãe e tira. Mas nós estamos entrando no momento que as mães estão chegando no hospital com uma Já. lista de cima a baixo que não pode comer nada. Mas como? Essa menina tem que comer bem, comer tudo, de tudo. Saudável, que é o que a gente quer, né? Que é o que a gente, Que é o que a gente quer. Alimentação saudável para que ela fique, né, bem, né, e tenha tudo que precisa. Outra coisa que também mistifica muito. Mas eu não como bem, o meu leite vai ser fraco. Não, tu vai ficar fraca, mas o teu leite não vai ser fraco, Não vai ser tá? Por mais anemia que tu esteja, tu não vai transmitir anemia pro teu bebê pelo leite materno. Vai tirar tudo do teu Vai corpo tirar pra isso, fazer tu o vai ficar suporte com pro mais neném. anemia, mas o teu bebê não vai pegar a tua anemia. O leite materno não vai te passar esse tipo de problema. Deficiência de vitamina, deficiência de ferro, ele não vai. Ele sempre vai ser um leite bom. Ele sempre vai ser um leite apropriado para o teu bebê. Também tem essa diferença. A mãe de prematuro tem um leite diferente da mãe de bebê a termo. O leite da mãe de prematuro é específico para o bebê prematuro, tem os nutrientes que ele precisa. E a mãe do bebê a termo também. Então, cada mãe tem o leite próprio para o seu bebê, rico em todos os nutrientes que ele precisa. Então, por isso ela tem que ficar tranquila de saber que o seu leite não é fraco. Por mais fraca que ela esteja se sentindo, né, o leite dela não vai ser fraco. A fraqueza dela vai refletir talvez na produção, no volume, porque ela tá estressada, cansada, né, enfraquecida, comendo pouco. Então aí ela talvez não consiga produzir muita quantidade de leite, mas aquele pouco que ela produz é extremamente eficaz e bom para o seu filho. Eu vi uma imagem na internet há algum tempo atrás que era assim, o meu leite quando meu filho estava doente, dele era um leite amarelo forte. Meu leite na semana que meu filho estava saudável, era um leite mais clarinho. Isso é verídico, então existe uma demanda científica de que o leite da mulher muda de acordo com o bebê. É que o leite, eles são células vivas. O leite materno são células vivas. Ele tem toda uma energia, imunidade, proteção, vitaminas. E esse leite, ele muda a cada mamada. E ele muda a cada idade do nenê. O corpo da mãe, o nenê saiu da onde? Da barriga dela? Quando o nenê sai da barriga da mãe, o meu cérebro descobre, o nenê nasceu e ele nasceu, a doutora disse, o nenê prematuro. O leite é pro nenê prematuro. Então, o meu corpo, ele sabe que o meu nenê saiu do corpo com Antes do 36 semanas, com 35 semanas, com 40 semanas. E o corpo prepara esse leite conforme a necessidade daquele nenê. E isso vai acontecendo a cada mamada. Não é como a gente comer o mesmo almoço uma semana inteira, a mesma janta a semana inteira. A cada mamada, esse leite se transforma para a necessidade daquele nenê. Bem como esse leite vai evoluindo. Ele é colostro até o 7º dia, do 8º ao 15º ele é leite de transição. Depois ele passa a ser leite maturo. E daí? E eu tenho um nenê de 2 anos, de 5 anos e eu tô dando leite materno. Esse leite materno, ele está sendo mutado, tendo nutrientes para aquele nenê de 2 anos. Não para o nenê recém-nascido prematuro de 34 semanas. Porque o meu corpo vai evoluindo com a criança e esse leite vai se transformando com a necessidade da idade daquela criança. Vamos aproveitar então que tu usou o gancho então da criança de 2 anos mamando, 2 anos e pouco. A gente falou no início que o aleitamento materno exclusivo ele é de 6 meses, isso vem da Organização Mundial da Saúde. Isso. Mas ainda é considerado uma amamentação normal até os 2 anos de idade, pelo menos. Não é isso que diz a Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial de Saúde, ela diz leite materno exclusivo até o 6º mês, leite materno complementado, que é com comida, com complemento, a partir dos 6 meses, 2 anos e mais. E esse mais? Esse mais depende de cada mãe. O filho é dela, o peito é dela e a escolha é dela. Então, o quanto eu vou amamentar, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6 anos, é a escolha da mãe. Eu estudo aleitamento materno há 25 anos. Eu venho de um hospital amigo da criança. Em 1999, eu transformei o hospital da minha cidade em amigo da criança. Uma das imagens mais marcantes para mim foi que os gorila, os primatas, eles têm 98% dos genes igual ao nosso. E eles amamentam os seus filhos até os 7 anos de idade.
Eles podem ter várias crias e eles continuam amamentando a primeira se ela o quiser, né? E a partir daquilo eu aprendi a respeitar, porque a nossa cultura, ela julga, né? Julga a mãe, nasceu uma mãe, nasceu a culpa, nasceu o julgamento. Então, essa é uma escolha única da mãe. É a mãe que decide até quando ela quer dar mamar. Como ela quer dar esse mamar. O corpo é dela, o seio é dela e o filho é dela. O nosso papel é apoiar. Ontem mesmo eu atendi uma paciente que a família me chamou. Bebê de 5 dias, a mãe com as tetas totalmente machucada, traumatizada, porque pegou errado no hospital. E eu fui ajudar, fui ensinar a técnica e a mãe não tolerou. Normalmente, o meu dia a dia, quando eu coloco um nenê para mamar, ninguém sente dor. Eu conheço a técnica, eu sei como ensinar essa técnica. E esta mãe não tolerou de tanta dor no seio. O que eu fiz? Parei tudo, escutei ela, olhei para ela. Tem certeza que tu quer dar mamar? Se tu não quer dar mamar, não tem problema. Eu vou te ajudar. Mas a gente vai fazer diferente. Não quero dar mamar. A minha família quer que eu dê. Eu não quero dar mamar. Como que eu vou forçar uma mulher a mamar se ela não quer? O corpo é dela. Ela pode ter vínculo com o filho dela de outras maneiras. Então, o que eu combinei com essa mãe? Nós vamos, em 3 dias, curar o teu seio. A gente tá tirando o leite materno, oferecendo de técnica, sonda, seringa, dedo, copinho, N estratégias para a mãe estar bem, até ela se recuperar e a gente ter uma nova oportunidade dela amamentar o filho dela com prazer. Porque não precisa não ter prazer. E se não tem prazer, tem outras maneiras de amamentar. Que não sentindo dor. Não tem que sentir dor. E aquela mãe que amamenta um filho de 2 anos, 3 anos, 4 anos... Com certeza ela tem prazer em fazer aquilo, né? Sim, certamente. E ela tem que ser respeitada. Ela tem que ser respeitada. É o que a gente falou. Às vezes as pessoas que olham, que estão ao redor, olham e julgam, né? Ai, é errado. Ai, olha ali, aquela criança grande ali mamando no peito. Que feio. Por que é feio? O que tem de feio num bebê ou numa criança maiorzinha de 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, enfim, ali chegar para mamar naquela mãe? Não tem nada de feio, mostra que aquela mãe é carinhosa, mostra que aquela mãe se importa, mostra que aquilo ali é bom para os dois, né? Gera aconchego, já mantém o vínculo, não tem problema nenhum. Ele não tá deixando de comer outras comidas, ele não tá recebendo só peito. Né? É diferente uma criança que mora num país subdesenvolvido, que não tem outros recursos, não tem comida e mama só no peito, aí ele vai ficar desnutrido por estar mamando no peito somente, sem a necessidade, sem conseguir os outros alimentos. Mas aqui não, tu introduz a comida, né, a partir do 6º mês e tu pode manter o aleitamento materno o tempo que tu quiser, o tempo que o teu filho quiser, o tempo que tu te sentir bem, sentir à vontade. Então, esse julgamento que as pessoas têm ao redor dessa mãe que amamenta os filhos mais velhos, ou amamenta 2 filhos ao mesmo tempo, uma hora tem que cair por terra, porque, né, isso tem que se tornar cada vez mais corriqueiro, mais normal de ser visto, né? Bonito. Porque é normal, né? Só que a gente ainda não trata isso como uma normalidade, a gente trata como uma estranheza, né? As pessoas olham estranhando. Ai, né? E daí aquela mãe já se sente meio intimidada. São poucas as mães que se sentem à vontade de dizer, ah, não, meu filho mama, assim, ele tem 3 anos, ele ainda mama no meu peito. Elas se sentem meio intimidadas, né? Então tem que acabar com isso, porque elas podem sim continuar dando mamar até quando elas se sentirem bem. Bom, vamos falar então dessa amamentação de 2 filhos ao mesmo tempo. Vamos falar da parte primeiro nutricional, que eu acho que é a mais importante para a gente entender bem. Quando a gente tem 2 filhos de idades diferentes, não estamos falando de gêmeos, mas de idades diferentes, mamando na mesma mãe, qual é a orientação, quais são os cuidados que a gente tem que ter? Na verdade, como a Jana falou, né, o leite vai se adaptando, né, de acordo com a idade da criança. Porém, essa criança que está recém-nascida tem uma demanda maior de leite materno do que a criança maior. Então, isso a gente tem que entender, né? Tem que ser priorizado o aleitamento materno para aquele bebê que está exclusivamente no peito e mantido parcialmente paralelamente ao outro filho, porque ele já recebe comida. Então, ele vai almoçar, ele vai jantar, ele vai fazer os lanches da tarde, mas chega na hora do aconchego, na hora de dormir, na hora que ele quiser,
ele pode mamar no peito. Não vai faltar leite para o bebê pequeno, né? Porque essa criança maior, ela não mama exclusivamente. O tempo todo. Ele não. mama esporadicamente. Até ele mama um volume menor, provavelmente, né? Porque ele quer mais pelo aconchego mesmo, por aquele manutenção daquele hábito, aquele vínculo, aquele carinho que ele tem com aquela mãe. Então, ele chega para mamar um pouquinho, até para não se sentir, às vezes, de lado, né? Porque ele tava mamando até então, e daí nasceu o meu irmão, e agora minha mãe não quer mais me dar mamar, então ele fica... Vamos pensar no psicológico também, né? Isso, ele fica com uma sensação de perda, né? Eu perdi o meu lugar pro meu irmão, então não precisa... agora teu irmão nasceu, eu não vou mais te dar mamar. Não precisa. Se estava sendo oferecido durante toda a gestação para aquele bebê, né, salvo alguns momentos que a gente contraindica, tá, em trabalho de parto prematuro, a mãe não pode amamentar o filho mais velho, tá, se ela tem risco de trabalho de parto prematuro, de uma gestação. Amamentar enquanto tá grávida induz o parto? Ele, assim, ó, pode induzir porque libera ocitocina, né? Então, se tu tem uma gravidez com problemas, assim, de risco de prematuridade, aí a gente contraindica, né? O obstetra já vai contraindicar, mas é contraindicado porque a amamentação, a sucção da criança maior ali naquele seio pode liberar a ocitocina, e a ocitocina é contração uterina. Promove a contração uterina, e daí aquele bebê pode nascer antes do tempo. Então, nesse caso, é contraindicado. Mas, caso contrário, uma gestação saudável, sem nenhum fator de risco de prematuridade para aquele bebê que está sendo gerado, o aleitamento materno pode ser mantido para a criança maior, e assim vai ser depois. Então, né, agora teu irmãozinho nasceu e tu vai parar, o leite é só dele. É uma situação complicada para aquela criança que já estava ali, né, vivenciar, então não precisa, né? Ou, né, tu mantém os dois, como a gente conversou agora, né? Então, o bebê priorizando, porque vai mamar exclusivamente ao peito, e a outra criança com a comida, e mantém também, paralelamente, o peito sem problema nenhum, né? E existe algum manejo? Porque a gente fala muito da questão do humano mais velho, né? O humano mais velho, a gente sabe, a mãe que tá nos assistindo, que tem um bebê mais velho, sabe que a chegada do caçula, ele gera várias coisas emocionais na criança. Existe como fazer essa amamentação ao mesmo tempo, literalmente um em cada seio? Existe, sem problema nenhum. Os dois podem mamar ao mesmo tempo. Sendo que o cuidado que a gente vai ter é que o humano maior não mame o tempo inteiro. Porque ele não tem a necessidade mais fisiológica, e sim, ele precisa comer comida. Porque senão vai ficar carente de nutrientes o irmão mais velho. E tem uma situação muito interessante que acontece. A gente sempre fala, chegou um irmão mais novo, o mais velho, ele vai dar uma regredida. Porque ele quer chamar atenção. Opa, esse espaço aqui também era meu. E muitos dos irmãos mais velhos que não mamavam mais no peito, eles solicitam uma mamada. Deixa eu mamar um pouquinho, deixa eu provar um pouquinho. E daí tem toda aquela história, olha, tu já mamou, tu já teve teu tempo, mas tudo bem, tu quer provar? Pode provar, mas a gente não vai ter uma regressão que a criança vai voltar a mamar no peito se já tinha desmamado. Mas ela pode ali provar o que está acontecendo. Mas não tem problema nenhum do nenê mamar um num seio, o outro no outro, um irmão mais velho. E muitos querem, porque o momento que eles veem o humano menor mamando, mas ele tá lá, eu também quero ir lá dar um cheiro junto. Só que aquele mais velho vai ser algo rápido, porque ele não tem mais tanta necessidade, tanto interesse de volume. Ele não vai ficar todas as vezes que o humano mais novo no peito, ele vai chegar, ele não vai. Ele vai algumas vezes, sim, né, pela disputa do espaço, né, pelo contato, da atenção com a mãe e tal. Um pouquinho ele vai, mas daqui a pouco ele vai ver que aquele humano não sai do seio da mãe, ele tá o tempo todo ali, ele vai querer fazer outras coisas. Ele quer comer, então... ele vai fazer outras coisas, então não precisa ter medo de dar o peito pros dois ao mesmo tempo. Certamente o mais velho não vai ficar o tempo todo no seio como o pequeno fica. Bom, vou trazer uma pergunta polêmica que chegou para nós. Amamentar dói? Não dói. E se dói? E se dói? Sabe que essa é a pergunta mais polêmica. Cada vez que eu falo nas minhas redes sociais sobre a técnica, sobre aleitamento materno, não dói. E se dói? Se dói. Se dói é porque tá errado. Tá errado um monte de coisa. Como a gente já falou, o aleitamento materno, ele é técnica. Não é que nem o gatinho, o cachorro, que sai lá da barriga e sai mamando.
a mãe tem que aprender para ensinar ao bebê. Se tem alguma dor, mínima que ela seja, ela tem que ser identificada e corrigida, porque é ou posição, ou pega, ou língua, ou o encaixe da mãe no corpo do bebê, bebê no corpo da mãe. É uma série de coisinhas. Só que são tantos detalhes, né? Que às vezes é um olho nu ou uma pessoa com pouca experiência, ela não consegue identificar. E a mãe, ela quer que o filho mame, a gente vê isso diariamente. Ai, tá doendo, mas tá bom, ele tá mamando. Não vai doer, não é pra doer. Vamos melhorar, vamos corrigir. Não existe dor numa mamada. E às vezes são poucas dicas assim, que a gente precisa dar para aquela mãe enxergar aquilo de maneira diferente. Por exemplo, a mãe está mal posicionada, ela está sentada sem estar acomodada confortavelmente. É muito comum aquela mãe estar aqui ó, em cima da criança, que assim, mamando toda encurvada, ela vai ficar com dor nas costas, dor no pescoço, o bebê vai estar abafado demais, ele não vai conseguir sugar, então se ajeita. A primeira coisa que eu falo quando ela chega no meu consultório sentada, aquele bebê assim em cima, calma aí, né? Se ajeita, senta direito, encosta no encosto da cadeira, né? Agora vamos segurar esse bebê direito, porque ele tá de barriga pra cima, muitas vezes com a cabeça virada, mamando aqui, ó, coitadinho, com torcicolo, assim. Ninguém dói. Vira o bebê, a barriga na tua barriga, bota ele de frente pra ti, apoia o bumbum na tua perna, bota o teu outro braço descansado, esse aqui assim, não precisa ficar enfiando, né, o peito lá dentro da boca do bebê daquele jeito que ele não consegue respirar, o nariz delas botam a mão, o dedo no seio em cima, pra afastar o narizinho do bebê pra ele poder respirar, tá errado também, não é assim. O seio da boca daí. Então são coisinhas que a gente na prática enxerga e que às vezes aquela mãe não enxerga, aquela avó que tá ali não enxerga e só ficam falando, dando palpite errado e dizendo, não, ele tá com fome, não, ele precisa de outra coisa, não é assim, não, tu não sabe amamentar, não, teu leite tá fraco. Quando na verdade não é, são pequenas coisas que é importante a enfermeira, então especialista, né, tá ali para dar o apoio, né, o pediatra acompanhar também no parto com esse olhar, entendendo que essa mãe vai ter dificuldade, mas que elas podem ser superadas se a gente conseguir dar o auxílio necessário e mostrar que tudo leva um certo tempo, mas que é possível. Isso aí. E o simples fato da mãe contrair o ombro, o peito já sai da boca do nenê. E quem mãe que já senta com o nenê relaxada? Não, né? A gente tem que trabalhar um monte com elas para elas relaxar o corpo. Simplesmente o teu ombro elevou, o músculo da mama já tira a mama da boca do nenê. E lá já vem a dor. Então, é muito detalhes que a olho nu, quem não tem experiência não consegue enxergar. E tá judiando. E aí, por isso que dói. Por isso que dói. Por isso que dói. Então, se tu tá amamentando com a técnica correta, não vai doer, né? Se começou a doer, é porque tá com alguma coisa errada. Não é pra doer. Outra coisa que elas fazem com muita frequência, o bebê tá ali no seio, terminou de mamar, mas tá dormindo, elas pegam e puxa. O bebê faz... Aí, nossa, aquele seio assim, ó. Puxa, assim, como machuca. É que faz? Agora, qual é o certo? Como é que tira a mama? Bota o dedinho, minguinho, na comissura boca, labial, sobre toda a língua, até o fundo. E abaixa a língua do bebê antes de tirar da boca. Né? Nós podemos fazer um Maula, jogral, né? então quase. Gente, estão afiadíssimas. Tem algum ponto que a gente não falou que vocês acham importante a gente ressaltar? A alimentação da mãe, fundamental. A família apoiar. A família apoiar. Antes da gestação, a família aprender sobre aleitamento materno. Isso é bem importante, né? Porque quando o neném chega, muitas emoções estão envolvidas. E tu não consegue te ater aos detalhes do aleitamento materno. O estar preparada enquanto tu não tem o bebê, né? E aí tem um detalhe, porque a gente tem muita informação, né? Hoje em dia, com essa facilidade de informações, as pessoas acabam pegando muitos caminhos e acabam ficando perdidas como fazer. Mas a gente precisa treinar antes do bebê nascer. Aleitamento tem que ser estudado. Tu tem que pegar uma boneca e brincar com aquela boneca. Saber como você vai segurar. Tu tem que estar preparado. Tu tem que pensar como que eu quero, o que que eu quero e como eu vou fazer. A gente precisa entender sobre a fisiologia da lactação. A gente precisa entender sobre a nossa mama, sobre o nosso corpo, sobre como o bebê tira. Cuidar o que que eu tenho que ver nesse nenê que tá correto. Ele não tem uma língua presa. Esse nenê tá sugando de verdade. Então, durante a gestação, estudar. Eu sempre comento, a gente estuda pra tanta coisa, né? Por que a gente não estuda pra ter filho?
É um trabalho mais importante do mundo, né? É pra vida. Então, a gente estuda pra conseguir aquele emprego, a gente estuda pra conseguir aquela formação, a gente estuda pra tirar carteira de carro. E por que a gente não estuda pra ter um filho? Então, é necessário extremamente esse aprendizado antes do neném nascer. Fez 20 semanas de gestação, aí a gente tem que começar a se preocupar e estudar. E seguir um caminho só, né? Porque tem muitas linhas e isso é muito preocupante. Temos informações demais e deixando as mães apreensivas. E nem todas são informações verdadeiras, né? Então, na internet existe muita coisa e tem que saber filtrar. Porque, né, às vezes tu pega informação errada, tu já começa fazendo errado. E aí, para depois consertar, é mais difícil. Então, tudo bem, né? Acho que a internet está aí justamente para mostrar as opções que tu tem, né? Te esclarecer sobre dúvidas, mas procura o profissional adequado, né? Não custa fazer uma consulta de pré-natal com a enfermeira, com o pediatra, né? Para saber e se preparar, e ouvir as dicas, conversar sobre as tuas dúvidas, esclarecer tudo, acho que isso é importante, porque isso já vai te deixar um pouquinho mais tranquila. Não vou dizer que vai eliminar todas as tuas dúvidas, porque as primeiras dúvidas chegam depois que o bebê nasce, né? Mas já vai te deixar um pouquinho mais tranquila para receber aquele bebê com outro olhar, não com tanta expectativa, né? Então, eu sempre falo para as mães, depois da alta do bebê, do hospital, essa primeira semana, onde a gente faz essa revisão com 7 dias de vida do bebezinho, é justamente para que tu observe como é que está sendo o dia a dia teu com teu bebê em casa. E que quando tu chegar para mim no 7º dia, tu possa me dizer tudo o que tu tá sentindo, todas as tuas dúvidas, para que eu possa te ajudar. Porque se tu chegar, recebeu alta num dia e vier no dia seguinte, tu ainda não vai ter dúvida. Não aconteceu nada, não deu nem né? tempo Não deu ainda. nem tempo ainda do teu bebê chorar de cólica, ou do teu bebê ter fome, ou sei lá, né? Enfim, todas as dúvidas que surgem nesses primeiros dias de vida. Então, tem que esperar um pouquinho. Vai com calma e tenha paciência, né? E vamos persistindo, porque aos pouquinhos, passo a passo, a gente vai conseguir, né, chegar na tua meta. O que importa é a tua vontade também. Se tu tem vontade de amamentar, né, a gente vai trabalhar juntamente com a equipe de apoio para que tu consiga. Mas se tu não tem, também não tem problema nenhum. Tu não é menos mãe por não conseguir amamentar o teu bebê. Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender também, né? Então, a gente tem aquela ilusão, né, de que eu só vou ser mãe se eu tiver parto normal, parto em casa, humanizado, né? Eu não vou nem entrar nesse detalhe, porque é uma coisa que gera polêmica, mas, né, parto normal, parto humanizado e amamentar no peito exclusivamente. Nem sempre é assim. Às vezes, os planos da gente são de uma maneira e a coisa acontece de outra, né? Tu tinha tudo para ter um parto normal, mas na hora complicou, foi cesárea. Aí o teu leite, por ser cesárea, demora um pouquinho mais para descer. O colosso demora um pouquinho mais para descer porque não teve o estímulo da ocitocina. Acaba descendo um pouquinho depois. O teu bebezinho tava ali chorando, tu tava no hospital e a pessoa não te ajudou a botar o teu bebê no peito, ele não saiu mamando bem, já tá as caras num complemento. É uma série de coisas que acontecem diferente. Então, aquilo tudo que tu tinha planejado na tua cabeça não aconteceu como tu imaginava, né? Então, calma, espera, né? Sai daquele hospital, pergunta pro teu médico, vai consultar com a enfermeira, chama ela para vir na tua casa te ajudar e assim se vai indo, né? Passo a passo com a persistência, como eu falei. Então, né? Não tem receita de bolo, não existe, né? Então, existe técnica, sim, existe formas de te ensinar, mas nem sempre vai dar certo. Então, às vezes... não adianta, cada nenê é único, cada mãe é única e tem muita coisa envolvida. É muita emoção envolvida, é muito conhecimento envolvido, né? E tem toda uma maturidade desta família envolvida junto. Gente, muito obrigada por essa conversa, por essa entrevista, por esse programa. Eu sinto quanto mulher extremamente enriquecida por ter duas representantes de forma tão clara, objetiva e tão rica aqui conosco. Do fundo do coração, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, um prazer gigante. Né? Que bom. E para quem tá em casa, meu muito obrigada pela tua audiência e muito obrigada também aos móveis Reinheimer. Móveis soltos, estofados, poltronas e muito mais. Se você busca qualidade e atendimento, escolha Reinheimer. 80 anos de mercado, criando ambientes incríveis. Um showroom com mais de 5.000 itens te espera em São Leopoldo. Siga Móveis Reinheimer nas redes sociais. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua participação e na semana que vem nós estamos de volta.